Então, nós estamos aqui hoje com o Marcos da Promax, que é um especialista da área, que já falou hoje sobre a parte de equipamentos utilizados nos estabelecimentos, falou também do alvará, né, como tirar, quais os tipos de alvará, dependendo da metragem, da construção, da função do estabelecimento. E agora nós vamos entrar numa parte que é o seguinte, Marcos, sobre como que a gente... Eu percebo muito que infelizmente ainda ocorre de alguns estabelecimentos estão para inaugurar e o proprietário ainda está correndo atrás da aprovação do bombeiro e do auto de vistoria. E muitas vezes esse estabelecimento não está em condições, ou seja, é necessário que seja colocado, às vezes até seja rasgado um piso já pronto, uma parede, uma porta que já foi colocada, às vezes precisa ser trocada. Então, eu queria que você me falasse dessa preocupação de ter um responsável, quem seria esse responsável e como é, por exemplo, o procedimento que deve ser feito para que não ocorra isso só na quase inauguração a pessoa se preocupar com isso. Qual o momento certo dessa preocupação? Júnior, que nem você acabou de mencionar, é muito comum isso, tá? Isso aí é até comum, até demais, muito corriqueiro. E também a gente lembra que no decorrer da obra, se a pessoa for fazendo junto, é bem mais fácil, bem mais barato, muito econômico financeiramente, bem mais barato e não vai ocasionar transtornos. Transtorno em demolições, em refazer, que às vezes a pessoa faz um chão com granito, eu tenho que passar uma tubulação lá interna. E é bem comum isso daí. A gente indica que quando for fazer as liberações, até eu acho, na minha opinião, que a prefeitura, na hora da liberação para a obra, deveria exigir o projeto do bombeiro aprovado. Porque com isso se tornaria-se obrigatoriamente executado junto. Isso ainda não ocorre hoje. Então, e também a pessoa pode falar, mas isso é ruim. Não, ele economizaria muito dinheiro, muito tempo e teria acompanhamento por um engenheiro responsável ou uma pessoa especialista. Que a gente falou, um simples altura de corrimão que na hora de fazer não muda nada, ou na hora do guarda-corpo, alguns serraleiros, algumas empresas, para reaproveitamento de material de 6 metros, eles fazem com 1, e é 1,5, 1,10. Isso aí depois gera um transtorno de refazer tudo pronto, tudo pintado. Rapaz, isso aí é bem comum. Para inaugurar. Inaugurar e a pessoa tem contas, muita situação que está o país hoje, muitas contas e contando com a inauguração. E a hora que vai se dar conta do alvará do bombeiro, ele sofre com transtorno, custo. Então fica a dica até, se puder, junto da liberação, na aprovação da prefeitura, trazer o alvará de bombeiro para ser aprovado junto. Eu posso dizer como engenheiro que a gente precisa sempre estar atento às normas e estar sempre tendo, vamos dizer, essa parceria de estar em contato com os profissionais, né, que trabalham especificamente sobre os equipamentos e a aprovação no Corpo de Bombeiro, para que realmente na hora que a gente vai fazer o projeto, né, porque não só o projeto arquitetônico, porque muitas vezes até interfere na arquitetura, como você falou, às vezes para deixar bonito, né? E se você já deixa bonito com a norma seguro, perfeita, você vai ter um resultado muito melhor do que depois ter que adaptar, que muitas vezes até enfeia aquilo que se imaginou bonito. Os arquitetos. Então, o que a gente sugere sempre é que, se por acaso, né, o engenheiro contratado tiver alguma dificuldade de se fazer o projeto de bombeiro, para aprovação no Corpo de Bombeiro, que seja então procurado um outro profissional que possa ajudar, né, a colaborar com esse projeto para que seja feito juntamente com o projeto arquitetônico, projeto de aprovação na prefeitura, né, para que realmente não tenha esses problemas no futuro que vão sair, como você falou muito bem, muito mais caro, dor de cabeça, às vezes até o prazo, né, que acaba
você está um prazo muitas vezes de inauguração e não contou com essa aprovação, vai ter sérios problemas, vai ter um transtorno grande. Então precisa realmente desse engenheiro que vai assinar até uma ART, que é a anotação de responsabilidade técnica, que esse engenheiro vai ser responsável por essa área específica, né, junto ao Corpo de Bombeiros. Lembrando que são muitas normas, são centímetros a altura, que nem dá pra gente ver na imagem aí, ó. A gente vai colocar agora. Na imagem o extintor tem uma altura, a sinalização tem uma altura, o quadrado da isolamento de restrição para não colocar nada embaixo no piso, tem, né, um tamanho, uma dimensão específica, cores, tá, Júnior? Então não é somente chegar, colocar o extintor, tudo tem um certo dimensionamento. Sim. Que tem que ser pré-aprovado por uma pessoa habilitada, um técnico, e também pelo Corpo de Bombeiro. Então se a pessoa não tiver essa informação, que você mesmo falou, liga pra gente, a gente não cobra nada, a gente assessoria vários amigos, engenheiros do setor, que também é amigo da gente, liga para ele: Marcos, qual altura que é corrimão, guarda-corpo? Por quê? Com isso ele economiza para o cliente dele. Sim. Que não tem que retrabalho, não tem que refazer, e não tem que repintar depois de pronto, tudo para não dar inauguração agendada, tudo. Então nisso a gente tem o projeto, já acompanhamento, e andar junto com a execução da obra é mais barato, é mais rápido e mais fácil, para não ter transtornos igual aconteceu, infelizmente, naquela Boate Kiss. Verdade. E a gente percebe que é uma coisa bastante importante e muito, que a gente pode dizer assim, bastante, que é uma coisa boa que existe hoje em relação a anos atrás, que não se tem mais o jeitinho. A gente sabe que alguns anos atrás, eu logo que me formei presenciei certas situações de que proprietários querendo conversar com as pessoas que aprovam no Corpo de Bombeiro para liberação, né, do alvará. Hoje a coisa é bastante rigorosa. O funcionário, né, o bombeiro, no caso, responsável pela aprovação do projeto, ele vai estar assinando e se responsabilizando com aquilo. Então, se acontecer alguma coisa e estiver fora da norma, esse funcionário, né, ele vai perder a tua função, vai perder teu cargo, vai ser penalizado por isso e pode ser até preso, expulso da corporação. Então, quer dizer, não existe mais um jeitinho. O que existe são profissionais adequados que vão saber utilizar da melhor forma possível, né? Você não vai fazer uma marcação no piso ou colocar o extintor num local que não seja apropriado, mas tem que respeitar a norma dentro de alguma distância, né, das saídas, das portas. Exato. Então tudo isso precisa estar muito na cabeça do profissional para que o cliente não tenha os problemas futuros, né? Exatamente. E eu percebo, só para complementar, para finalizar assim essas preocupações, que eu vejo assim problemas com portas, né? Tem a barra antipânico, por exemplo. É importante, como a Boate Kiss, por exemplo, tem que ter a evacuação, as pessoas precisam sair com uma certa rapidez e precisa ter as portas adequadas, que elas abram para fora, por exemplo, né? A gente vai, dá para ver na imagem ali, ó. Coloca a imagem pra gente, por favor. Ah, sim. É a imagem da Boate Kiss. Foi uma tragédia, né? Onde 240 e poucas pessoas vieram perder a vida. Aí tinha-se as portas, tinha-se as travas. Vai saber, né? Até tinha liberação. Era para ter. Porém, muitas pessoas dizem que obstruíram. Obstruíram. A saída de emergência. Não adianta nada. Então essa também é uma preocupação, né? Obstrução da saída. Não adianta você ter a saída, tá com a trava, tá tudo certinho. E depois, ó, essa é uma imagem interna da boate. Infelizmente. Você já pensou? E foram 240 e poucas vidas de pessoas se formando, de jovens, né? Vidas de jovens, independente de qualquer vida, qualquer parte, etapa da vida é importantíssima. Sim. E a gente tem aí, ó, essa tragédia que aconteceu. Então a gente reitera, relembra. Não adianta você ter tudo,
certinho, dimensionado, gastou dinheiro, e depois a pessoa coloca um guarda-corpo, outra imagem, ou coloca uma fila, uma catraca para voltar. Então, a Boate Kiss deixou um legado, uma tragédia, porém muitas pessoas pegaram consciência, as normas já existiam, se tornaram vigentes, e a gente reitera mais uma vez. A gente ainda vai a algumas festas, alguns shows, que a saída de emergência está certinha, só que tem uma barraca, tem um pipoqueiro, tem um brinquedo também, é muito comum, um pula-pula de crianças. Na frente. Impedindo, então. E numa situação de emergência, que a gente nunca sabe quando vai acontecer, melhor que não aconteça, a gente não quer que aconteça, mas você não consegue sair. Também é muito comum travas antipânicas com cadeado, com corrente. Sim. Ainda é comum isso em várias festas que a gente vai para a cidade, na região. Tem isso daí, Júnior. Então, a preocupação também que a gente percebe bastante é sobre, também às vezes as pessoas não se atentam a isso, mas é o mesmo estabelecimento, mas pelo fato, vamos dizer, de mudar, o estabelecimento que eu falo é o mesmo prédio, né? O fato de mudar de função, então precisa de uma outra aprovação, porque acaba mudando os riscos, né? Como você falou no início. Então, por exemplo, um supermercado ou um salão de lojas, de repente passa a ser uma boate. Então há necessidade de uma nova aprovação, porque aí você tem um redimensionamento, né, da quantidade de pessoas. O prédio é o mesmo, porém o segmento mudou. Então descaracterizou aquele alvará de vistoria e, mas o prédio tem alvará. Não, descaracterizou. A empresa vai ter que ter um novo alvará. E a gente lembra também, Júnior, aproveitando a deixa, que muitos prédios a pessoa fala assim, acontece ainda, o de baixo é de um proprietário, o de cima é outro. Aí o de cima fala, eu não preciso alvará, o de baixo precisa. O fogo não sabe de quem que é o prédio, não adianta. Se é do Zé, se é do João, se é do rico, se é do pobre, o fogo não sabe. E se pegar fogo no de baixo, cai de cima. Pegar fogo no de cima, cai no de baixo. Então o alvará de bombeiro não é por pessoa nem por proprietário. Quem determina é a sustentação do telhado. Sim. Isso é bem específico. Então, se tiver dois estabelecimentos que estão germinados, ou seja, que tem um telhado só que cobre os dois, eles têm que ser aprovados juntamente. Às vezes um único não dá 650 metros. Os dois juntos dão. Passa a metragem e já cai dentro da norma numa outra necessidade, né? Começa a ser umas exigências maiores, mas... Um outro enquadramento. Outro enquadramento. E muitas vezes as pessoas acham ruim isso, mas ela está, infelizmente, acaba aumentando o risco, né? Se realmente está junto, é como você falou, o fogo não vai escolher, né? Se é do rico, se é do pobre, de quem é. Se é do João, se é do Pedro. E também, aproveitando, não sei se a gente tem tempo ainda. Na verdade o tempo já está esgotado, mas se quiser finalizar, então a gente vai finalizar fazendo agora um fechamento. Os agradecimentos à Corporação do Bombeiro aí, que hoje é bem atuante. Na verdade o bombeiro é uma das instituições que ainda funcionam, que são focadas em salvar vidas e são também focados em liberação da alvará. Não é que eles não querem liberar, não é isso. Sim. Eles querem... Tem a responsabilidade, né? De vida. As pessoas depois libera, dá um jeitinho brasileiro, depois seu filho morre. Não tem mais isso. Aí acabou, gente. Isso aí não tem mais. Também agradecimento aí à Escola Industrial, que eu acho que a gente tem uma bela escola na cidade aí, que devo muito à Escola Industrial. A gente tem que valorizar a escola, no meu ponto de vista, não só a industrial, como qualquer escola, que qualquer pessoa, antes de ser qualquer profissional, ele passou por um professor. É isso daí, Júnior. Ok, então dentro dos agradecimentos, eu também agradeço a sua presença, eu acho que foi muito útil a quem está assistindo, a perceber a importância, o porquê das coisas, né? Muitas vezes a pessoa enxerga como só um custo, mas foi bem colocado, eu acho, Marcos, que a gente deu para ter um programa aí de 1 hora, falando de forma geral sobre equipamentos, alvará e essas situações da necessidade de você estar com a casa adequada
ao tipo dela para poder com que as pessoas evacuem, que as pessoas, né, saiam do ambiente de forma mais rápida. Quero agradecer também novamente a Florata pelo cenário, pelo quadro, né, que embelezou aqui o nosso ambiente, e agradecer a todos por estarem aí assistindo. Muitas vezes na rua as pessoas me param e acabam elogiando o nosso programa, e a gente fica muito contente por isso. Então até uma próxima, muito obrigado. Dani